Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do StefaniCast, o podcast feito para você fazer a sua fazenda funcionar melhor. E hoje vamos direto ao ponto, nós vamos falar com um agrônomo. Porém, a função dele hoje não é mais agronomia. O cara veio de vendedor a palestrante do Hotmart Fire. O cabra é importante, o cabra é CEO da Raiz da Solução. Bem-vindo, Matheus Barbaço. Obrigado a você por dedicar uma hora da sua vida aqui no StefaniCast. Fique à vontade, se apresente, conte de onde você veio. Como é que você chegou, cara, a ser palestrante do Hotmart Fire, moço? Para quem não sabe, o Hotmart é a maior plataforma de venda de cursos, de produtos online do Brasil, não é isso, Matheus? Maurão, obrigado aí pela oportunidade da gente estar podendo trocar aqui uma ideia, contar um pouquinho do que aconteceu nos últimos anos. Então a gente sabe a concorrência da agenda que tem e o tanto que é importante a gente parar também um pouquinho para estar trocando ideia, para poder aprender também com você. Então já agradecer de início também a parceria que a gente tem com a Raiz da Solução e que faz a diferença muito grande, tanto dentro da empresa quanto dentro do nosso ecossistema lá da Raiz da Solução, do R100 como um todo. Então, obrigado pela oportunidade de estar falando por aqui. Obrigado a você. Maurão, então, começando um pouquinho lá do começo, então, meu nome é Matheus Barbaço, para quem não me conhece, sou natural de Matão, São Paulo, interior de São Paulo, e vim parar aqui na Bahia em 2016 fazer o estágio curricular do final ali da graduação. E aí, quando falaram para mim que eu ia pra Bahia, eu falei, nossa, que top, vou morar perto da praia, né? Aí entrei no Google lá, digitei Luiz Eduardo Magalhães Bahia, descobri que tava a 1.000 quilômetros de Salvador e Matão era 300 quilômetros, então piorou, né, a minha distância da praia. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque realmente me tirou da minha zona de conforto e eu pude crescer profissionalmente. E como você comentou, né, começamos lá atrás como vendedor, na verdade, estagiário, assistente técnico e aí vendedor de algumas multinacionais de fertilizante e fertilizantes foliares também, principalmente. Então, viemos nessa trajetória e conhecemos o Leandrão e o João atendendo a fazenda lá, que o Leandro era gerente e o João trabalhava comigo na empresa também. E vocês trabalhavam na mesma empresa, tu e o João? Isso, a gente trabalhava na mesma empresa. E aí, em 2021, a gente decidiu criar a Raiz da Solução porque a gente estudava muito, né? E a gente viu os manejos que a gente estava fazendo na fazenda, estava dando muito resultado e veio de uma crescente muito grande nos últimos anos lá com o Leandro, 2016, 17, 18, 20, onde saiu de 40, 50 sacos por hectare para 70, 80 sacos de média numa fazenda com bastante veranico, com clima adverso lá, né? Então estava funcionando na prática que a gente vinha estudando com nossos professores de faculdade, com o professor Kakimaki, que é de fora, internacional, e trazendo isso para a prática, né? Porque o mais interessante é você aprender e colocar em prática. E eu vi uma frase esses dias, Maurão, que é: o mérito não está em quem ensina, está em quem aplica. Perfeito. Então não adianta nada ensinar, o outro pode até aprender, mas se não aplicar não funciona nada. Né? Da mesma forma que conhecimento adquirido sem posto em prática é obesidade intelectual. Né? Com certeza. E aí, para chegar aí na palestra no Fire, né, que é o maior evento de marketing digital e negócios online da América Latina, eu acho que a Hotmart deve estar numas top 3 ou top 10 ferramentas de pagamentos online. Um evento que tem muita gente grande no mercado lá. Foi por conta dessa construção que a gente fez da Raiz da Solução. Então, começando em 2021, 2022 e chegando dentro Mas como é que começou? Conta um pouquinho da história da Raiz aí. Perfeito. Então, a gente... agrônomos, né? Eu, Leandro, João, agrônomo, estudava bastante e colocamos em práticas. E aí eu estudava por fora o marketing digital. Isso, também. Eu ia dizer, você que foi, na verdade, o causador da Raiz, né? Você que insistiu bastante para criar esse curso, né? Isso. Então, um pouquinho antes, assim, da onde despertou esse interesse foi que em 2016 eu acabei comprando um curso de inglês online. E aí eu falei, nossa, foi legal essa venda que esse cara fez, né? E no meio lá ele falou, cara, eu aprendi isso com o Érico Rocha, que chama Fórmula de Lançamento. E aí eu fui ver tudo que tinha gratuito sobre isso e me apaixonei pelo marketing digital em 2016. E de 2016 até 2021, consumia tudo que tinha de gratuito na internet. Então, os podcasts, as aulas, as coisas... os vídeos de YouTube, igual a gente faz hoje com podcast, com os vídeos, eles também fazem há muito tempo isso. Há muito tempo. Na verdade, a gente está imitando eles. Exatamente. Né? E aí criou esse desejo e eu barulhava Leandro e João, cara, não tem ninguém no
na soja, né? Não tem ninguém no agro fazendo isso. Vamos fazer porque eu acho que vai dar certo. E na época lá, a promessa era R$100 mil em 7 dias, né? E nós, nossa, nunca que vai conseguir fazer isso, né? Mas aí no 2020, a gente foi lá, se juntou eu, Leandro, João, Matia, meu pai, minha esposa. Vamos comprar o curso do Érico. Na época custava R$9 mil. Olha. Aí a gente comprou o curso e eu fiz o curso, mas no final das contas eu já sabia quase tudo. 70%, 80% do que tinha no curso ali, eu já tinha visto no gratuito. Mas foi muito importante para a gente entender a sequência que tem que ser feita as coisas. Sim. E aí, em 2021, botamos o curso ao vivo. E eles ensinam até a fazer ao contrário, né? Você vende primeiro para depois gravar. Então, em 2021, a gente fez as aulas gratuitas lá e oferecemos para a turma que estava ao vivo com a gente. E acabamos fazendo 250 mil de faturamento naquele ano. Então, logo de cara, passamos dos R$100 mil ali que era prometido no curso. E aí, em 2022, fizemos outro curso, fizemos um evento presencial aqui na cidade. Que foi o primeiro Experience. Foi o primeiro Experience 2022. Quantas pessoas tinham? Tinha 320 pessoas aqui na cidade. Legal. E veio pessoal de toda a região. 2023, a gente fez 2 turmas do curso da Raiz da Solução e fizemos um evento grande em Brasília para 1.000 pessoas. Sim. No ano de 23, a gente faturou em torno de uns 12 milhões de reais. Então, saímos de 21 com 250 mil para 1,2 milhões, para 12 milhões em 23. E 24, a gente adicionou bastante a mentoria R100. Isso. Então, a gente criou-se um produto novo, né? Isso, criou-se um produto novo em 24. Então, a gente continuou com 2 cursos, o evento presencial no Mato Grosso e mais a mentoria... No Mato Grosso, não. Desculpa, em Brasília. Fazendo a mentoria crescer em 2024. E aí foi meu primeiro Experience em 24. Perfeito. E aí foi quando você, a Gisele, o Gauchinho já estava. Então, todo o Rômulo ali. Sim. Então, todo mundo também... Eu falo que ali começou, a gente parou um pouco mais de ser a empresa Raiz da Solução para ser o ecossistema da Raiz da Solução, que é os professores que estão em volta ali. E aí, em 2024, a gente fechou com uns 16 milhões de faturamento e agora 25... considerando todo o ecossistema, Mauro, Gisele, Raiz, a gente tem o objetivo de chegar a quase 25 milhões de faturamento em 2025. Esse é o objetivo do ano. E aí, por conta desse crescimento, a gente foi chamado para contar um pouco dessa história lá no palco do Hotmart Fire, que tem lá no evento, são 4 palcos simultâneos, passam mais de 10 mil pessoas lá durante o evento, então... É um evento muito interessante. Tu palestrou ao lado das pessoas que você admirou há 4, 5 anos atrás. Né? Rocha, esses caras. Exatamente. Né? O Érico, o Wendel Carvalho, Ladeira, o Elton Euler. Hoje, todas as pessoas que o admiram estavam lá no mesmo palco que a gente estava palestrando. No mesmo nível. Você olhava assim... Não, ainda eu tô bem abaixo, né? Mas é muito legal saber que... Na época lá, 2016, 17, 18, que eu precisava ir para a região da Garganta, Coaceral, que você pega 3, 4, 5 horas de carro para você chegar lá, eu passava ouvindo esses caras. Isso aí. E agora poder ver eles, sentar numa mesa, almoçar junto com essas pessoas é muito gratificante, muito legal, sabe? Nossa Senhora. E hoje eu também, na verdade é o seguinte, eu acho que as pessoas que não se tocaram ainda que o poder do conhecimento, né? Eu também perdia muito tempo há anos atrás viajando, ouvindo música, ouvindo não sei o quê. Cara, depois que eu comecei a ouvir audiolivros e podcast, a minha vida mudou. Tanto é que eu estou aqui hoje por causa disso. Uhum. Eu sempre falo que o livro que mudou a minha vida foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse foi o primeiro livro que meu pai me deu. Pois é, cara. Todo mundo precisa ler. Ler. Meu segundo. Porque o primeiro acho que foi Pai Rico, Pai Pobre. Eu fui ao contrário. O meu primeiro foi esse, Pai Rico, Pai Pobre foi o segundo. Oi. Pois é. Então, o conhecimento é que te leva à transformação, te leva à mudança. Não tem para onde correr. Não adianta você achar, vou ficar jogando na loto, porque mesmo se você ganhar na loteria e não souber administrar, você vai perder tudo logo em seguida. Perfeito. Mas, cara, parabéns pela sua trajetória, né? E assim, ó, dentro da Raiz da Solução, como eu te falei, você foi... Sem você, eu tenho certeza que não chegaria nisso, e nem sem Leandro, nem sem João, porque cada um, hoje, graças a Deus, está bem definido esses papéis, e você é o CEO, né? O Leandro ficou mais com a parte da mentoria e o João Vitor ficou mais com a parte do centro de pesquisas, que também tem a Raiz da Solução, para quem não conhece, não sabe, tem um centro de pesquisas, né, aqui perto de Luiz Eduardo Magalhães, onde são testados vários produtos, vários manejos, tudo para que os alunos e principalmente os mentorados
saiam largo na frente com esse conhecimento. Então, você teve que se reinventar, porque você buscou conhecimento para o marketing digital. Você falou que consumiu tudo, né? E daqui a pouco me cai, hoje, em 2025, uma empresa com quantos funcionários? Hoje, presencialmente, estamos com 25, mas contando os terceirizados ali que é online, chega a mais de 40. Então, hoje você tem 40 pessoas sobre o seu comando direto, praticamente, né? Que toda a parte de gestão da raiz ficou com você. E aí eu queria saber, justamente aí, por que eu vou te perguntar isso? Porque é o que a maioria dos fazendeiros enfrentam. Eles têm conhecimento técnico, têm conhecimento de lavoura, de como é que funciona todas as operações, só que se debatem agora com uma situação, né? Se deparam com a situação de gerir pessoas que cada vez está mais difícil. Como foi isso para você? Me conta um pouco dessa experiência. Não, foi bem desafiador. E para ser sincero, ainda é, né? Sim, porque sim. É novo. Começou agora, na verdade, essa separação faz um ano, né? Mais ou menos? Isso, até menos, na verdade. Menos. É porque assim, né? Você pega tudo que você viveu, estudou na vida, não foi. Acho que não existe faculdade que ensina isso, ou no final das contas você vai ter que aprender na prática mesmo, né? Mas eu me pego hoje passando horas e horas estudando contabilidade. E eu falo, Mauro, eu gosto disso? Talvez não, mas chega um ponto que o dono da fazenda tem que ser esse cara, que tem que saber um pouquinho de tudo, porque senão ele vai ser passado para trás. Exatamente. Então, para eu conseguir debater com as contabilidades cara a cara e apertar eles para eles conseguirem entregar o máximo, o melhor para nós, então eu precisei estudar contabilidade, estou estudando financeiro, estou estudando muito gestão de pessoas, processos. Então, são todas as coisas que precisam, quando o negócio cresce demais, precisa ter para o negócio não sair do controle, né? E no começo, lá em 2021, 2022, era eu, Leandro e o João, e nós três ali, e vai com a cara e com a coragem, igual o produtor em 1980 veio com a força bruta, abriu as áreas aqui, e era o que precisava na época. Precisava de força e resiliência para abrir essas áreas. Mas agora o mundo mudou e a nossa empresa também mudou. Então, se a gente não se atualizar, não melhorar, a gente vai acabar ficando para trás, porque se fosse depender só de mim, do Leandro, do João, a gente tava lá num 1 milhão de faturamento. Nós nunca ia chegar acima de 20 milhões. Então, se a gente quer crescer e se a gente quer melhorar o impacto no mundo, porque realmente a gente acredita que o que a gente faz melhora a vida da sociedade. Sim. Deixa o alimento mais barato, fibra mais barato, energia mais barato, e isso vai impactar diretamente, principalmente, na população mais carente, né? Perfeito. E o produtor, a mesma coisa. Se ele produzir menos, no final das contas, ele está prejudicando a população. Então, quanto mais a gente produzir, melhor. Então, hoje, gerindo melhor sua fazenda, com processo, com pessoas e com planejamento, com certeza ele vai produzir mais, e isso vai melhorar a sociedade, e para ele vai ser muito melhor, porque ele vai ter mais tranquilidade para o negócio rodar, mas vai sobrar mais dinheiro no bolso dele também. Exato. Então, é isso que precisa ser atualizado, né? Mas Exato. É um desafio bem grande. Então, é exatamente o que eu quero chamar a atenção, né? Os produtores, na verdade, todo mundo se preocupa em buscar conhecimento técnico sobre qualquer coisa, menos sobre gestão. E, na verdade, a gestão, cara, é o que faz quebrar uma fazenda. Principalmente, muitas vezes você até pode produzir menos quando tem um veranico, alguma coisa, mas se você tiver uma boa administração, se você tiver lá um saldo, digamos, positivo, né, você consegue sobreviver. E o engraçado, eu não sei nem por quê, porque na verdade é difícil, né? As pessoas não, como tu falou, contabilidade é chato pra cabrito, né, velho? Mas tu tem que ir lá. RH. Então, o que acontece? Por exemplo, agora, eu fiz um podcast aqui, já faz, acho que 2 ou 3 atrás, sobre a nova reforma tributária. Cara, isso pode quebrar a gente, porque tem gente que está fechando o negócio de soja agora, fechando contratos, e não está ligado no imposto que vai ter que ser pago lá no futuro. Uhum. E isso vai acontecer. E aí que eu te digo, moço, por que essas pessoas não vão atrás de buscar conhecimento sobre essas coisas, né? E aí, por isso que eu estou chamando a atenção de você. Você teve que correr atrás de contabilidade. E quando chegam os primeiros conflitos, outra coisa que eu queria até tocar no assunto já, eu tenho certeza que quando vocês não tinham os papéis bem definidos, os próprios sócios deviam ter alguns arranhões aí. Porque é o seguinte, é o que acontece nas famílias. Eu vejo também isso no dia a dia e eu queria que depois você comentasse sobre isso. Quantas vezes, Matheus, eu encontro famílias que estão brigadas, né? Tem irmãos que não se falam, tem pais que acabam tendo uma relação difícil com o filho,
E muitas vezes simplesmente porque os papéis não foram muito bem definidos aqui. E eu sei, como eu já presenciei, a gente já era próximo aí, a gente viu que existia muitas discussões, muitas vezes muitos arranhões aí, que teoricamente hoje a gente não tem mais, porque foi definido os papéis de cada um dos 3 sócios na empresa. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse bolado de coisa que aconteceu aí com você. Não, perfeito. Eu acredito que deve acontecer muito similar nas fazendas. Muito. Porque eu, Leandro e o João, querendo ou não, viram uma família ali que foi os 3 que começou tudo, né? E, querendo ou não, são 3 cabeças diferentes. O Leandro um pouco mais velho, o João um pouco mais pessimista, vamos falar assim, e eu querendo atropelar as coisas. Então são 3 pessoas diferentes e que no final das contas, se a gente não tiver a mesma visão aonde nós quer chegar, Isso aí. a mesma visão e o mesmo propósito de fazer as coisas não ia dar certo. Se cada um for para um canto, se cada um da família lá for fazer uma coisa diferente, a fazenda no final das contas vai ficar Deus dará. E no final das contas, quanto melhor a gestão e mais definidos os papéis e a gestão mesmo da empresa ali, menos atritos tem. Vai falar que não tem atrito? Impossível. Sempre vai ter atrito. E a gente tem que realmente ter atrito. Porque se não tiver... se tiver tudo perfeito, provavelmente nós está indo para o lado errado. Exatamente. Então, quando a gente começou isso, a partir de novembro de 23, mais ou menos, que a gente começou a melhorar um pouco isso, o que a gente foi atrás? Primeira coisa foi uma psicóloga. Então, a psicóloga veio conversando comigo, com o Leandro, com o João, colocando a gente para cuidar dos assuntos espinhosos, né? E ao longo do tempo a gente foi amadurecendo e foi criando. Ah, não, realmente... Cara, o Leandro hoje, ele precisa estar na frente da câmera, ele precisa estar no campo, ele precisa dar consultoria, palestra. Então, realmente, ele não tem como ficar 100% no back-office. Então, não tem como ele gerir a empresa estando na fazenda. É a mesma coisa o João. O João na pesquisa, o João entregando as mentorias também, ou fazendo as palestras, não tem como ele ficar 100% dentro do escritório. E aí acabou que sobrou para mim o papel de ficar um pouco mais para trás. E isso eu acho que também é um tempo relativo, que no futuro eu também quero voltar para a fazenda, quero voltar a estar no campo, porque igual eu brinquei lá na palestra da Hotmart, brinquei, mas é de verdade, eu todo dia eu vou de botina pro escritório. Inclusive eu tô aí, ó. de botina aqui, ó. Aí, ó, exatamente. Então, por que isso? Porque eu não posso esquecer do que eu tô fazendo lá dentro do escritório. Perfeito. Então a gente tem que sempre saber essa visão, esse propósito de vida, pra gente não esquecer o que tá acontecendo. Então, com as psicólogas, entramos dentro do conhecimento. A base, tudo começa com conhecimento. Depois você tem que aplicar esse conhecimento. Mas entramos lá no acelerador empresarial, entramos no Giants. Então a gente foi buscar pessoas que... Só para quem não sabe que o acelerador empresarial é justamente um evento de uma imersão de 3 dias onde você aprende, é um choque de realidade, onde você aprende justamente a gerir melhor para empresas, né? E eu também fui lá, também mudei a minha concepção, mudei um monte de coisa. Não é porque você acha que sabe as coisas que você não pode evoluir. Sempre. Tanto só segura onde é que você está. Tanto é que, por exemplo, a questão da comunicação, eu também estou aqui, nós estamos falando, a gente palestra para lá e para cá, mas eu também fui em busca de uma mentoria na parte de comunicação. Perfeito. Não é porque você já sabe alguma coisa que você não pode melhorar, muito pelo contrário, potencialize esse negócio. E foi o que vocês foram fazer lá. E o Sol não é o Maurão lá gerindo tudo, porque ele não tem tempo e tá caro, viu? Pois é. Mas brincadeira, a gente foi buscar esse conhecimento para melhorar ali a convivência dos sócios e dos colaboradores também, né? E a gente tá vendo essa diferença. Mas tem que ficar claro para todo mundo também que não é do dia para noite, é um processo longo. Então, se a gente for avaliar o quanto que a gente melhorou no último mês, talvez a gente não veja muito isso. Não é palpável. Agora ver o tanto que a gente melhorou no último ano, com certeza deu uma diferença gritante em relação à gestão, à comunicação e às pessoas ali. Então tem que ter essa calma, né? Eu na palestra também eu brinquei que é o seguinte, tem aquela famosa frase, né? Para colher precisa plantar. Sim. E é uma frase que é mentira no final das contas. Porque para colher, você precisa plantar, você precisa adubar, você precisa regar, você precisa matar as pragas e plantas daninhas. Você tem que esperar crescer, desenvolver, florescer. Então é todo um processo longo e demorado e de muito árduo e que você pode errar no meio de caminho várias coisas que para depois, se tudo der certo, você colher. E depende da planta que você plantou para você ter o tempo de maturação, né, de frutos. Exatamente. Então tem muita gente, aquela brincadeira do Cortella lá também, né, que a vaca não dá leite, você tem que tirar o leite, é a mesma coisa. Então a gente tem que ir atrás do que a gente quer ali, né?
Então, no assunto ali dos sócios, né? Então, hoje está muito mais definido esses papéis. Então, a gente já sabe realmente o que cada um precisa fazer para a empresa funcionar ali. Mas, claro, existe o conselho. Porque tem muita gente que fica com medo. Mas se eu não ser o dono do negócio, eu não vou mandar em nada. Não tem nada a ver. Porque todas as decisões de direcionamento futuro, estratégico, sai do conselho. Então, eu, Leandro, João, temos que estar de acordo com aquilo que vai ser feito. Então, eu, como CEO da empresa, eu tenho poder mandatário de tudo? Não, negativo. Se o João e o Leandro falam assim, não vai fazer isso, eu não tenho como fazer Tanto aquilo. é que aconteceu há pouco tempo, você tinha lá 2 contratações. Exatamente. E como é que foi? Chegaram... Corta! Tava na reunião lá, eu tinha duas vagas de marketing para a empresa aberta. Aí eu, não, beleza, aqui nós vai colocar o pessoal do RH para ir atrás das pessoas para a gente contratar. O Leandro e o João, não. Esqueça. Enquanto nós não vir aqui o financeiro dos próximos 12 meses, tá tudo travado. E ficou tudo travado. Então, cara, ô Matheus, foi ótimo você ter falado isso, porque é o seguinte, a gente quando faz consultoria e a gente orienta as fazendas, as famílias, é justamente isso, tem que ter o conselho diretor, onde pessoas da família podem participar para dar suas opiniões, a dar suas ideias. Mas não significa que no dia a dia tem que estar ali para ver se aquele cara deu certo, você tem que demitir um, tem que pedir permissão. Cara, cada um na sua área, definir os papéis. Agora, por exemplo, se for o caso de você ter que substituir um funcionário do marketing, você não precisa pedir autorização para o conselho, porque você está aqui como gerente, como diretor dessa área. Perfeito. Né? E aí o que acontece? Do mesmo jeito que ações com os mentorados, muitas você não precisa nem estar sabendo o que está acontecendo, porque aí é com o Leandro e com o João. Nas pesquisas também. Agora, nas reuniões do conselho, que provavelmente vocês fazem reuniões mensais, eu não sei se já tem esse Sim. reuniões mensais. Já tem? Sim. Pronto. A gente aprova o orçamento todo mês hoje. Então pronto. Então aí tem uma reunião mensal do conselho. Ela é ordinária, certo? Sim. Todo início de mês, é isso? Isso, na segunda semana do mês. Segunda semana do mês. Então, beleza. Então vocês que estão assistindo aqui, donos de fazenda, famílias que têm conflitos, façam dessa mesma forma. Reúnam a família, criam o conselho, que é o que a gente orienta, e que definam seus papéis. Depois fica tudo mais tranquilo. Mas como ele falou, tem um tempo de maturação para isso. E muitas vezes, e o Leandrão demorou para se desapegar de algumas coisas, porque estava apegado naquilo, né? Uhum. E assim como tem muitos donos de fazenda, cara, que não quer deixar de ver o operacional. Não tem problema de você olhar, mas deixa a pessoa que está gerindo tomar decisões. E quando ela precisa de ajuda, ela vai solicitar, não é isso? Eu vou te dar um exemplo. Nós começamos a fazer esses orçamentos, aprovação de orçamento mesmo, tem 3 meses. O primeiro mês foi um caos. Foi briga em cima de briga. O segundo mês, teve muita briga. O terceiro mês, agora que foi essa semana, já foi um pouco mais tranquilo. Eu acredito que durante 6 meses, 10 meses, 12 meses, o negócio vai estar tão redondinho que talvez não vai precisar fazer todo mês mais. Vai precisar fazer a cada 2. E aí também uma coisa que nós precisa muito e vai fazer esse ano é o tal do planejamento estratégico. Então, em novembro, a gente quer aprovar o orçamento de 2026 inteiro. Cara, isso... Claro que o que for sair da linha, nós vai aprovar o mensal ali, o bimestral. Mas depois, quando a gente tem a noção do ano e do que pode ser feito, a pessoa tem mais liberdade para trabalhar também. Pois é por isso que eu falo que o planejamento estratégico, aí tem que envolver a família, porque muitas vezes na fazenda já vem o seguinte, vamos arrendar mais uma área, cara, surgiu aqui 1.000 hectares de um lado aqui, está oferecendo, vamos pegar? Aí tem que ver se tem capacidade financeira para tocar aquilo, se não tiver, tem que ver se tem como pegar em banco. O que acontece, Matheus, na maioria das vezes, cara, pega-se pela emoção e não pela razão. Sabe, não se faz conta. E aí que acontece as quebras. O cara deu passo maior do que a perna por não ter feito esse planejamento estratégico. Então, Perfeito. Que bom que você tocou nesse assunto, Matheus, porque vocês que estão ouvindo, assistindo, segue o exemplo dessa bexiga aqui, moço. Tem que ter o planejamento estratégico. Eu vim do Senai. Para você ter ideia, a minha permanência dentro do Senai, ou de qualquer funcionário, era estar no orçamento do ano seguinte. Porque muitas vezes vinha uma ordem de cima para baixo que teria que reduzir X% de custo com mão de obra, por exemplo. Cara, e aí mão de obra é pessoas. Pessoas vão ser demitidas. E aconteceu isso numa época lá que foi 20% da mão de obra do Senai foi demitida no Senai da Bahia. Uhum. E era um assustador, porque todo mundo, eita cara, será que eu estou na lista? Será que eu estou na lista? Eu lembro, isso aqui foi em 2014, se eu não me engano. E isso estava lá no planejamento estratégico do Senai Bahia, que aí pega cada unidade de cada cidade e assim por diante. Então, para você ver o quanto é importante esse planejamento estratégico e também para você ver, você que agora é CEO e está lidando também com a parte financeira,
como é importante ter o fluxo de caixa, para que vocês saibam o que vai acontecer nos próximos meses, porque o que leva uma fazenda ou uma empresa a falir é o financeiro, pô. É isso que eu ia falar, Mauro. Eu acho que o que mais quebra produtor e quebra empresa de modo geral é o financeiro, porque a gente entende muito pouco realmente de financeiro. Comecei a estudar agora e aí é que eu tô vendo que nós não sabemos realmente nada, né? Então, porque a gente tem um problema muito grande de aumentar 10% da área, 20% da área, porque os custos também vão aumentar nessa proporção, Exatamente. né? Então os gastos, né? Vamos falar assim, agora que eu tô aprendendo o que é custo, o que é despesa. Isso. Então os gastos ali da fazenda, os fixos, os variáveis, mudam muitos, né? E tem uma questão na fazenda que é interessante, que a gente tem tanto uma variação desses gastos quando você aumenta a área, mas também quando você aumenta a produtividade. Então não é só o aumento da área, ou o aumento ou a diminuição da produtividade que vai diluir esses gastos, né? Mas hoje eu acredito que e vi isso muito acontecer, o cara tá bem, tá produzindo muito bem, tá com a operação até redonda dentro da fazenda, e aí ele resolve arrendar, ele plantava 4, 5 mil hectares, arrenda mais 3 mil. Cara, dentro de 2, 3 anos esse cara quebra. Por quê? Porque ele não tem o fluxo de caixa suficiente para isso, e ele precisa comprar o dobro de máquina, ele vai precisar do dobro de pessoa. Isso. Aí ele não tem o nível de gestão suficiente para o dobro de área. Isso. E o principal quando você pega uma área distante da sua. Porque, Perfeito. Por isso que eu falo, muitas vezes você arrendar uma área do lado é um baita do negócio, porque você usa o mesmo operacional e esse custo operacional se dilui. Uhum. Você não vai contratar mais gente, você não vai ter mais máquina, você tem uma capacidade que pode utilizar para mais 1.000 hectares, por exemplo. Aí é um ótimo negócio, assim, olhando pelo lado operacional. E Mauro, tem que fazer certinho a cálculo, porque às vezes assim, você planta 800 hectares, você pegar mais 200, você não precisa comprar mais nada e não contratar ninguém. Isso. Mas se você vai pegar mais 300, aí você vai ter que comprar mais uma máquina, ter mais um operador. Por conta de 100 hectares, você vai ter que dobrar o fixo da fazenda. Mas é isso que eu tô falando, isso é no planejamento estratégico, e aí vem na família. Cara, e aí vem aquelas pessoas que muitos falam que é do contra. Quando uma pessoa é do contra, ela é analítica. Sim. Ela está analisando todos os possíveis riscos de dar errado. Uhum. É uma característica, não é um defeito daquela pessoa. E é bom a gente ter... Tu fala do João Vitor. O João é essa pessoa. O João Vitor é analítico, cara. Ele vê a possibilidade de dar errado. Já, por exemplo, muitas vezes o Leandro é aquele super... vai dar certo, você também. Eu sou um empolgado. Uhum. Né? E eu preciso ter pessoas que, rapaz, se liga para não ir Dá demais. Uma segurada. Mas então, aí que eu tô dizendo, quando você faz o planejamento estratégico, como você falou, vai fazer em novembro, tem gente que faz até antes. Cara, e o ano que vem, como é que tá? Nós vamos fazer como, né? Beleza, aí tu vai planejar com cálculo, com uma análise dos possíveis riscos. E aí vem o bom do lado analítico das pessoas que são ditas de pessoas negativas, né? Das pessoas do contra. E aí sim tu consegue ter um desenho para onde vocês querem ir. Pronto, beleza, vamos arrendar. E tem muita fazenda que eu atendo que estão nesse dilema. Arrendo ou não arrendo? Arrendo ou não arrendo? Uhum. E eu sempre falo, cara, faz conta. Faz conta. Agora, se tu, por exemplo, tiver, como eu falo, o melhor dos cenários é ter uma fazenda ao redor que tu consiga plantar com mesmas pessoas e com mesmas máquinas, aí sim, tu está diluindo o seu custo operacional. Esse é o melhor dos negócios. E o planejamento estratégico é até simples no conceito, né? É só você saber o que, por quê, como, quando e quanto você vai fazer as coisas. Então, se você responder essas perguntas, você consegue fazer. Conceitualmente é simples. Agora, pôr isso em prática é difícil, Mauro. É bem difícil, porque a partir do momento que você tem o tal do orçamento, né? Que eu preciso dos gastos das despesas do dia a dia. Mas também, talvez eu precise comprar uma máquina, que aí é o que eles chamam de CAPEX, né? Então vai ter que ir atrás de financiamento, eu vou ter que abalar o meu caixa para isso acontecer. Então, e qual mês que isso vai sair? Porque eu vendo minha soja no mês 4, no mês 5, quando que eu vou precisar pagar essa máquina? Então, o quando e o quanto, que é o orçamento do gasto, é muito importante a gente saber exatamente o negócio. Claro. Porque às vezes você tá perdendo dinheiro e não tá percebendo. Ô Matheus, uma outra coisa que eu acho que é falho na maior parte da gestão de fazendas, principalmente dos pequenos, que não, como eu te falei, muitas vezes o cara é o dono da fazenda, ele tá lá olhando, tá fazendo tudo, que é normal, né, em algum momento, só que é o que eu chamo a atenção justamente para eles virem para o estratégico.
Por exemplo, muitas vezes a gente acaba deixando de ganhar dinheiro numa venda de soja por falta de conhecimento, por falta de ter um acompanhamento lá, porque tem aquele tripé lá que é o prêmio, é a Bolsa de Chicago e é o dólar, se eu não me engano, uma coisa assim, né? E muitas vezes o cara vai lá na conversa de um cara que vende soja e beleza, vende, é isso que tem para hoje. Só que se ele tivesse estudado um pouco, ter conhecimento, não, peraí. Eu ouvi que tem uma leve chance de subida da soja, não sei o que, vou esperar por mais uma semana, por exemplo, estou chutando aqui. Ele poderia ganhar, de repente, um saco por hectare, no preço da venda. Então se mata para produzir mais e na hora ele vende mal. Né? Ou do mesmo jeito comprar insumo muito caro, por não ter conhecimento, ou não entrar, muitas vezes não querer se juntar a um grupo, um pool de compras, coisas assim, que tem muita gente que está fazendo isso, né? E Mauro, para tocar uma fazenda e tocar uma empresa, você tem que ter, sei lá, 30 conhecimentos diferentes. E você nunca vai ser especialista em 30 coisas. Pois é. Então você vai precisar de apoio de gente para ajudar. Especialistas. Então, ou você realmente, geralmente nas fazendas fazem isso. Tem um irmão que é mais forte no financeiro, no contábil e no comprar e vender. O outro é mais na produção, que é o agrônomo de campo que está todo dia vendo a lavoura. Mas eu tenho certeza que todas as fazendas precisam de um consultor agronômico, precisa de um consultor de gestão, precisa de um consultor de vendas, um consultor de compras. Um contador, um cara de RH. Então precisa de todos esses especialistas para acontecer. Porque o maior erro, acho que do dono, tanto da fazenda quanto da empresa, é achar que dá conta de tudo. Pois é, mas, Matheus, eu ainda acho que tem um erro grande de alguns fazendeiros de não buscar conhecimento, como tu falou. Tem que buscar o conhecimento. Porque é o seguinte, porque depois como que você discute com o especialista também? Moço, eu conheço um fazendeiro que pagou milhões que não precisava pagar depois que ele contratou um contador novo, mais novo. Não, nada contra os mais antigos, mas eu sou contra os desatualizados. Né? Isso. Porque tem contador antigo super atualizado. E contador novo também, que não é a questão da idade, é a questão da atualização, né? E aí ele disse, rapaz, mas ele xingou tanto aquele antigo, né? Porque perdi milhões e milhões por causa de um negócio que era para fazer diferente e sempre foi feito errado. Mas aí que tá. Hoje não tem como não. Quem quiser aprender, aprende. O YouTube ensina tudo, cara. E com o ChatGPT, então. E ChatGPT agora. Tem gente que nem acredita que existe ChatGPT, inteligência artificial, seus bexiga. Isso aí é realidade. Eu tô usando pra tudo quase. Não tem como viver sem agora. E não importa, viu, Mauro? Sabe o que eu aprendi? Que o contador pode errar o que for, o advogado pode errar, o seu financeiro pode errar, mas a culpa é sua. Mas claro que não sim. Tem como você terceirizar isso. Pronto, outra coisa, contratos. Todo e qualquer contrato. Eu ensinei 2 dos caras que eu atendo, que não sabia, que muitas vezes nem acreditava no chat GPT, né, na inteligência artificial, que ele é eu disse, cara, todo e qualquer contrato, tu pega e coloca aqui, analise os riscos. E coloca no chat, ele vem aqui dizendo que o artigo tal, no item tal, tem esse risco aqui para analisar. Moço, só cai hoje quem quer, realmente quem quer, quem não quer buscar conhecimento, quem acha que o mundo ainda é do jeito antigo. Porque tem como se atualizar sem muito esforço. Sem muito esforço. Agora, a pessoa precisa querer e precisa deixar de ser cabeçudo muitas vezes, sabe? Porque tem muita gente que não, porque sempre foi assim e não vai mudar. Precisa evoluir. E outra coisa, Matheus, tem muito conflito entre filhos e pais justamente por causa disso. Sabe? Porque muitos não querem essa modernidade, acham que isso aí é conversa, que sempre foi assim, e não pode. Tem uma frase boa, Mauro, sobre isso que você falou, que é o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, o que fez você chegar nesse nível de produtividade, tamanho de área, não é o que vai continuar fazendo você produzir mais melhor. Mesma coisa são as pessoas. As pessoas que vieram com você lá de trás, abrindo área até aqui, elas não vão conseguir acompanhar. Tem uma coisa que foi legal também que eu vi, agora eu não vou saber onde foi, que é tipo assim, ó. Eu fiz isso lá na empresa. Eu cheguei lá, tinha umas 15 pessoas na época, foi o ano passado. Aí eu falei, pessoal, o ano que vem a gente vai faturar 20 milhões e não vai ser essas pessoas aqui que vão estar lá comigo. Eita! Aí todo mundo assustou. Eu falei, vocês vão ter que ser outras pessoas. Legal. Então vocês vão ter que se atualizar, vocês vão ter que estudar. E se vocês não fizerem isso, vai ser realmente outra pessoa. Perfeito. Então, e é verdade, as pessoas que estavam lá e continuam com nós, elas são outras pessoas hoje. Porque elas têm muito mais conhecimento,
muito mais experiência e expertise no que estão fazendo, entendeu? Pois é, mas olha que legal. Boa sacada isso aí. Então, ó, uma dica. Dá uma assustada na turma, né? Ó, uma dica aí. Chega lá no final de um ciclo agora, pronto. Ó, o ano que vem nós vamos colher 85 sacas de soja por hectare de média. E as pessoas que estiverem lá comigo não serão vocês. Tá, bexiga, os caras tudo vão ficar com... Mãe, boa ideia, velho. Boa sacada aí, ó. Eu vi em algum lugar. Serão outras pessoas, porque vocês serão outras pessoas. Então eu quero vocês lá, transformadas. Olha que legal, cara. Show. Que legal. Olha ali, ó, uma dica valiosa aqui. Já valeu o podcast, seu bexiga. Gostei, show, muito bom. Moço, agora falando em pessoas, vamos entrar nessa vibe das pessoas aí, cara. Show. Quais são os erros que você percebe ou percebeu que foram cometidos lá na empresa tua que deixaram pessoas boas ir embora? Maurão, e ainda estamos perdendo, viu? Mas eu já percebi uma coisa que é muito clara para mim e eu acho que foi 80% dos problemas que a gente teve de perder pessoas boas foi por conta disso. É clareza no que a pessoa precisa fazer, tanto no dia a dia dela, mas no que ela precisa fazer para ela subir, para ela evoluir. Porque a maioria das pessoas só saem da onde está porque se elas não enxergam onde elas vão chegar. Perfeito. Então, se a gente não dá essa clareza da evolução dela, de cargos, do que ela precisa fazer no dia a dia dela, ó, para você cumprir sua função, você precisa disso, disso e disso. Mas se você quer ser coordenador, se você quer ser gerente, se quer mudar de área, você vai precisar saber disso, disso e disso. Então as pessoas começam a estudar e se especializar em outros assuntos, em melhorar o que elas já sabem para ela conseguir subir. E realmente ter regras claras para, se a pessoa atingir aquele patamar, ela realmente subir de cargo, melhorar o salário, atingir um novo nível de cargo ali dentro da empresa. Por acaso tu comprou o curso Fazendeiro Libertado, foi? Eu fiz umas aulas lá. Porque é o seguinte, ó, dentro da metodologia PPP, que é pessoas envolvidas no lugar certo, processos bem definidos e um planejamento detalhado, lá no primeiro P a gente fala, primeiro tem que ter o organograma, então definição de papéis de cada um, da diretoria e assim por baixo. Para baixo. Depois, um plano de cargos e salários, para que a pessoa se enxergue nos próximos anos lá. E a terceira, dentro desse primeiro P, o terceiro pilar, é responsabilidades e atribuições. A pessoa precisa saber o que ela precisa entregar. Precisa estar definido. E de preferência com metas e com metas que possam ser mensuradas. Porque não é uma meta, você tem que fazer o seu melhor. Sim, o que é o melhor para mim pode não ser para você. Então, isso aí pode ter certeza absoluta que vai fazer toda a diferença, né? Para que a gente consiga ter pessoas envolvidas no lugar certo. Então, você está certo, é isso aí. É porque o que eu vejo, Mauro, a grande maioria, claro que tem algumas exceções, mas as pessoas gostam de estabilidade, de saber antes o que vai ser feito, né? Então, quando você dá essa visão de futuro e quando você dá... E a gente começou recente, né? Já tem uns 6 meses, mas todas as semanas a gente reúne 1 hora por semana ali na segunda-feira para falar o que vai acontecer na semana. Só de você dar clareza para ela do que vai acontecer na semana, as pessoas já ficam mais engajadas também. Não tenha dúvida. É outra situação que a gente fala lá justamente nos processos, né? E entre planejamento. A reunião do conselho, ela tem que ser mensal para tratar de assuntos estratégicos, tem alguma coisa mensal? Você falou da reunião do orçamento. Cara, isso é outra coisa que nós fazemos. Normalmente as mulheres dos fazendeiros são as que mais sofrem, que são elas que estão no financeiro. E aí ela faz um planejamento, isso acontece direto, é real, Matheus, não tem noção. Dela dizer, cara, eu tinha esse aqui de fluxo, eu atendo uma fazenda, que é a maior dor da pessoa do financeiro, que é a irmã. Ela fala, a irmã, filha no caso, né, e tem um irmão que é do operacional. Cara, nós temos aqui o fluxo, tá tudo certo, só que é o seguinte, não dá 5 dias, Mauro, já foi tudo pro brejo, porque aí, quando sabe que entrou dinheiro, começa a gastar lá e não fala com o financeiro. Aí compra um negócio lá, não, manda Pix, tem que fazer um Pix assim. Cara, é total sem planejamento. Não existe financeiro que vai prosperar desse jeito aí, né? Então essa é a reunião do conselho. Beleza, agora quando a gente fala de operações, lá no terceiro P de planejamento, a gente fala quebra as operações em 4 fases. O preparo de solo, o plantio, pulverização e colheita. Pega o preparo de solo e quebre no período de meses. Se tem 3 meses, quebra em 3 meses. Esse mês ele precisa ser quebrado em semana. E essa semana, sim, tem que ter a orientação, o alinhamento com o gestor daquela área. E diariamente é com o gestor de cada setor. Então, tu, como gestor lá, tu tem a reunião semanal de alinhamento.
Mas com certeza o cara do marketing, o cara do comercial lá, ele tem diariamente aquele alinhamento com os seus funcionários. Perfeito. Isso faz milagre. Com certeza. Né? E você sentiu, então, uma diferença grande depois que você começou a fazer isso lá? Não, com certeza. Porque uma reclamação mesmo que a gente tinha ali nos bastidores, vamos falar assim, no dia a dia, nos corredores ali da empresa, é a falta de comunicação, né? Então, principalmente eu, Leandro e o João, sabia o que a gente ia fazer no ano, no mês ali, os lançamentos, as vendas de cursos, as mentorias, os nossos objetivos, mas aquilo ficava entre nós. E aí as pessoas não sabiam se o que ia acontecer no próximo mês, ou o que ela tinha que fazer. Então, e aí é um erro ainda que nós precisamos melhorar muito, as coisas aconteciam muito em cima da hora, né? Então, precisa sair correndo para resolver todos os problemas e apagando os incêndios, né? Então, quando a gente começa a ter mais reuniões, mais clareza e mais planejamento, continua tendo as urgências. Normal. Sempre vai ter. Mas você começa a ter mais previsão do que vai acontecer. Previsibilidade. É a mesma coisa que você falou. Um funcionário ele vai se sentir parte da empresa quando ele tem previsibilidade do futuro dele. Exatamente. E isso se consegue através de um plano de cargos e salários. Para que ele saiba. E outra coisa tem que estar claro é o seguinte, o que é que ele tem que fazer para mudar de nível? Porque é o seguinte, igual num joguinho, você tem que vencer umas batalhas aqui para você mudar de nível. E quais são as batalhas que ele tem que vencer dentro da empresa para que ele possa mudar de nível? Isso também tem que estar claro para ele. E para isso existe uma ferramenta chamada Matriz de Habilidades e Competências. É uma ferramenta do Lean, onde você coloca lá em cada setor quais são as habilidades que tem que ter e desenvolver as competências. Então, à medida do que o tempo passa, você vai perceber, através dessa matriz, quais são as competências que estão em falta na sua empresa. E aí você vai desenvolver isso junto aos funcionários. Como? Com treinamentos. Muitas vezes é um curso que você tem que proporcionar. Muitas vezes uma palestra é trazer um especialista de uma determinada área para dar um treinamento para a equipe como um todo. Quando eu falo gestão de vendas, muitas vezes marketing. Enfim, é investir em conhecimento nos funcionários. Porque aí sim tu vai começar sempre a elevar a régua. E todo mundo vai, cara... Por que eu vou sair daqui, moço? Primeiro, que eles me treinam, me dão chance de eu crescer e com isso eu vou fazer com que a minha família tenha mais conforto. Eu não quero sair daqui nem por nada, moço. Pode me oferecer mais ali no vizinho, mas não vou, porque aqui eu sei que eu vou chegar mais longe. Então, isso é uma diferença. E é isso que eu falo, que a maioria das fazendas tem esse problema. O problema é a mão de obra. O problema é a gestão. Sim. A mão de obra é uma consequência, a mão de obra difícil é uma consequência, porque tem fazendas que já falam para mim, cara, para mim não tem problema de pessoas. Então por quê? Né? É o inverso, a gente que tem que mudar. Eu já ouvi também falar que a pessoa nunca pede demissão do trabalho, ela pede demissão do líder, né? Cara, é a coisa mais certa. Uma pessoa não vai embora porque não gosta do trabalho, ela vai embora porque ela não gosta mais de seguir aquele cara. Né? Como tu falou, a mesma frase dita diferente. Sim. Né? Muito bem. Moço, então, como tu falou, acho que é uma frase para simplificar. Gestão é tirar da cabeça e colocar no papel. É o que vocês estavam fazendo. Vocês estavam tudo na cabeça de vocês, começaram a colocar no papel, fazer as reuniões e passar para as pessoas. Então, processos, definir os processos, definir quem faz o quê, como você bem colocou, né? Tem um negócio de processo legal para falar, Mauro, que eu não sei se existe uma ferramenta, alguma coisa nesse sentido, mas eu gosto muito de pensar de trás para frente. Quando eu sento com meus gerentes, eu falo assim, vamos pensar de trás para frente. Então, um exemplo aqui, igual você comentou, da colheita lá, do plantio, da aplicação. Então, no final das contas, eu quero colher, né? Então, a última coisa é a colheita. E tem uma ferramenta, é a primeira ferramenta que a gente usa para fazer um diagnóstico, que é o mapa de fluxo de valor. Você começa pelo valor criado na empresa. Show, isso é uma ferramenta do Lean, cara. E aí vem de trás para frente. Isso, tu veio até a origem. É fantástico. Eu falo assim, qual que é o passo imediato antes da colheita? Então talvez deve ser a dessecação. Perfeito, antes de dessecar essa lavoura, o que a gente faz, né? A gente faz o enchimento de grão da soja. Isso. Antes do enchimento de grão, não, tem os fungicidas ali. Então a gente vai vindo de trás para frente até chegar no plantio, o manejo do preparo de solo, descompactação, reset. Então aí você chega até lá no planejamento. Então para tudo isso acontecer, eu preciso planejar no começo. Por que essa ferramenta existe no Lean? Porque tudo começa pela demanda. Numa indústria, por exemplo. Beleza, qual a demanda? Tudo começa em quanto é que eu quero faturar? Pronto, para faturar isso com uma margem de lucro X, eu tenho que vender quanto? Pronto, para vender quanto, eu tenho que produzir quanto? Eu preciso de quanto? Aí vem tudo
em função da demanda. Por isso que esse mapa de fluxo de valor, ele começa lá do final e vem, aí a gente vai calcular os tempos de ciclo. Eu até fiz isso no agronegócio. Beleza, só que os ciclos são muito grandes, muito longos, né? Uma indústria, o ciclo é rápido. Diário, É isso. Diário não é. Por exemplo, só para você ter uma ideia, dentro do mapa de fluxo de valor da Ford, quando estava em Camaçari, o tact time, que é a batida do coração, ou seja, a cada 90 segundos saía uma EcoSport na linha. Então, esse é o tact time que a gente chama, o tempo da batida do coração. Então, o tempo de ciclo era de 90 segundos. Imagina, cada 90 segundos saindo uma EcoSport na linha. Né? Show. É top de linha, mas é muito mais aplicado isso na indústria do que no agro. Não que não se aplique, só que faz menos sentido. Sim. Mas a lógica que você criou, que você falou ali, pô, para mim foi top. É isso aí, começa lá no final e vem passando para cá. Muito bem, Matheus. Cara, vamos falar aqui sobre a questão de cultura e liderança, né? Agora que tu já está aí, você já está maturando, né? Então, eu vejo que vocês estão evoluindo na contratação, tem mais gente. Como é que você está criando a cultura de vocês? A cultura, que é uma coisa importante, que você também já viu lá no Acelerador Empresarial, a gente aprendeu junto isso. Como é que você está tratando isso? Cara, foi uma briga grande ali com o Leandro e com o João, principalmente por conta da contratação dessa questão do RH. Então, eu já vinha com isso na minha cabeça há muito tempo, que a gente precisava de um RH para ser o guardião dessa cultura, né? Sim. Então, conseguimos recente ali, tem uns 20 dias, que chama Leandro também, o cara chegou para nós ali como gerente de RH nosso, e agora ele passou esses dias, deve estar finalizando essa semana, fazendo uma entrevista com cada colaborador, mas principalmente comigo, com o Leandro, com o João, para extrair da gente a nossa cultura, né? Quais são os nossos valores, as nossas visões, propósitos. E agora inclusive ontem, a gente fez a primeira rodada, o Leandro do RH, para comentar um pouco. Para a semana que vem, tá marcada a reunião que vai ser presencial, que a gente vai pegar esse diagnóstico que ele fez com os funcionários, com o que a gente pensa, colocar na mesa e criar realmente um manual de cultura da empresa, onde vai ter a missão, vai ter a visão, vai ter os nossos valores, vai ter o nosso propósito. Então, lá dentro vai ter comportamentos esperados do funcionário, comportamentos que não podem ser feitos dentro da empresa. O manual de conduta. O de cultura e de conduta. São dois manuais que o pessoal pediu para nós fazer. Então, são dois diferentes. São dois diferentes. Missão, visão e valores estão mais na cultura e o de conduta é mais o comportamento esperado. Mas dentro dos valores a gente tem que exemplificar para eles o que é um valor, igual a gente está pensando em colocar, tipo, verdade. O que é um comportamento? Mesmo se você errou, você tem que assumir a responsabilidade ali e falar que errou, né? É pior do que omitir. Porque omitir a informação e descobrir depois, isso é fato para ser demitido. Perfeito. Agora, o erro não é para ser demitido. Agora, errar 10 vezes, você vai ser demitido. Mas... Cara, isso aí, já que vocês vão fazer isso aí, numa das fazendas lá, que eu atendo, lá Agro São João, todo mundo já conhece, o Fernando esteve aqui também, fez 2 podcasts. Lá nós criamos as 10 atitudes de um ASJ, Legal. Que é um Agro São João ASJ. Então, quem é funcionário é um ASJ. Entendi, legal. Sabe? Legal. Então, quais são as 10 atitudes de conduta que nós queremos que ele seja? E também o que não toleramos. Perfeito. Está lá, todas as coisas que não se tolera. O que não se tolera é motivo de demissão. Isso. A pessoa que cometeu algo que não é tolerado, sabe que aquilo é demissão. Perfeito. Não, ou seja, quebrou... E nós tivemos isso lá, uma questão de racismo. Perfeito. Ele foi demitido. Não teve... Não tem desculpa. Minto, foi assédio sexual. Não tem desculpa. Isso. Não é questionável, entendeu? Cometeu isso, é prova. Tem que ver também se isso realmente é prova, ter provado. Mas foi questão de demissão. Não é, porque vamos conversar. Esqueça, vai para o RH e ponto final. Então, mas olha como é importante você ter isso bem definido. Cara, tem fazendas que muitas vezes o cara não sabe nem qual é o horário da fazenda, porque não teve aquela... como é que chama quando a pessoa chega... O onboarding. Que é a integração, integração, né? Bichinho. Onboard. Tá nos Estados Unidos, é filho do câncer. A integração. Tem muita fazenda que não tem isso, sabe? É uma coisa simples, de 15, 20, 30 minutos que seja, quando ele chega, explica tudo, mostra as coisas, fala sobre a questão de segurança. Cara, uma outra coisa importante, né? Já agora me lembrei disso aí, ontem eu recebi, no grupo que eu participo, um cara se acidentou de moto numa fazenda por não usar o capacete.
E caiu, bateu a cabeça, abriu aqui na frente, entrou pissarra entre o couro aqui, cara. Uma coisa feia, 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 feia. Porque ele simplesmente descumpriu, cara, uma norma de segurança. E aí, moço, como é que fica, sabe? Essas coisas. Por isso que é importante ter as regras. E o que vocês estão fazendo, então, agora, por mais que seja uma empresa, na cidade é de escritório, mas tem que ter regras, tem que ter manual de conduta para que as coisas fiquem mais harmônicas. E isso faz com que as pessoas se sintam bem. E isso faz com que elas queiram ficar com vocês, juntando ao plano de cargos e salários. E ter responsabilidades e atribuições, moço. E você afasta as pessoas ruins também, né? Que não têm a mesma visão e propósito que você e cultura que você. Cara, então acho que é mais para isso, talvez, do que para outras coisas, né? E principalmente para os sócios, para os donos. Quando a gente tem uma visão em comum e um propósito comum, você, e para os funcionários também, você sabe, todo dia de manhã você acorda com algo que é maior do que você, com certeza você tem mais vontade de trabalhar também. Perfeito, exatamente. Show de bola, Matheus. Muito bem. Cara, vamos indo para os finalmente aqui. Ó, já estamos quase em 1 hora aqui. Matheus, eu queria que você falasse assim, 5 passos aí que você pudesse, alguns passos, né, que você pudesse dar para os nossos fazendeiros e tanto para os líderes, gestores de fazenda, né? Coisas que eles possam aplicar no dia a dia, que você aprendeu nesse seu caminho de, vamos chamar de 2 anos como gestor mesmo, né? Que você já está na frente lidando com pessoas, com mais de 10 pessoas, né? E tem muitas fazendas que o cara tem 30, 40 e está tocando muitas vezes como dono da fazenda, com poucas pessoas abaixo dele para ajudá-lo. O que você... Eu lembro que você começou a se cercar de líderes, né? Então tem pessoas abaixo de você que tocam os seus setores. Fala um pouquinho sobre isso, lembrando ao fazendeiro a importância disso. Perfeito. Vou começar aqui, eu acho que, para mim, foi um grande desafio, foi ter conversas difíceis. Então, tem que ser claro na conversa, desde a hora que o cara chega ali, até a hora de mandar ele embora, tem que ser muito claro e ter essas conversas. Porque adiar, varrer as coisas para debaixo do tapete só piora a situação. Então, a comunicação e os feedbacks, as individuais e as em grupos também, é algo imprescindível para o sucesso ali da liderança mesmo do negócio. Então, todo mundo precisa estar na mesma visão ali para a coisa acontecer. Então, o realinhamento tem que ser constante, né? O Leandro gosta de falar que é renovar as esperanças, né? Então, você tem que falar para sua esposa que você ama ela todo dia. Então, e mesmo assim, Gabriel... Então, às vezes não. Todas as semanas você tem que ter esses ritos e rituais para que a empresa funcione, para relembrar todo mundo o que é importante ali dentro da empresa. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Outra coisa que eu gosto muito de fazer e que eu acho que poucas pessoas fazem, e eu estou começando a fazer mais agora, é conceitualizar as coisas. O que é a definição daquilo? Qual que é o papel daquilo? Vamos colocar no papel. Porque muitas das vezes ficava no boca a boca meu, do Leandro e do João, e passou 1 ano, ninguém mais lembra do que foi conversado naquela reunião. Então, quando você precisa passar aquilo para frente também, uma demanda, um jeito de fazer as coisas, os famosos POPs, né? Isso. Então, se você tem o conceito, o objetivo, como fazer, o fluxo, o passo a passo das coisas, se tiver aquilo no papel, e eu gosto de falar assim, faz até que uma criança dê conta de ler aquilo e conseguir fazer. Então, a partir desse ponto, você começa a delegar com muito mais segurança e a pessoa tem um checklist ali para seguir. E isso, o ClickUp veio ajudando muito nós, que é a ferramenta de gestão que a gente está usando, tanto para projeto quanto para processo. Sim. Então, eu acho que uma dica, um passo muito fundamental vá atrás de uma ferramenta de gestão, onde você consiga ter os seus departamentos da sua empresa, da sua fazenda, ter os talhões, ter tudo que você precisa ter ali, mas principalmente a gestão de pessoas ali, do que elas estão fazendo, as tarefas, né, as fases, etapas, tudo que está acontecendo ali, para você realmente ter o controle que o pessoal chama de gestão à vista, né? Então você tem o tal do dashboard ali que você consegue ver, esse cara está fazendo isso agora, já está pronta aquela tarefa que a gente tinha pedido, a operação já terminou. Então, trazer isso pro papel é muito importante para ter um padrão das coisas, né? Show de bola. Não, e o ClickUp, inclusive, é uma das ferramentas que as fazendas que nós atendemos, a Stefanin atende, nós hoje estamos com 6 engenheiros de produção pelo Brasil afora trabalhando, né?
E nós indicamos, inclusive, a Stephane Lean também usa, né, o ClickUp como uma ferramenta de gestão. Então, é necessário, é imprescindível, porque senão as informações se perdem e aí você fica com o histórico das coisas. E quando você tem histórico, fica muito mais fácil de gerenciar, né? Muito bem, Matheus, chegamos aqui aos nossos finalmente. Cara, muito obrigado. Você esqueceu de falar que é papai fresco, né, velho? Opa, verdade. Manda um beijo pra sua esposa aí, moço. Então, amor da minha vida, Marília e o Miguel, as duas pessoas que eu mais amo nesse mundo. O Miguel tá com uns 75 dias agora, tá começando a dormir mais à noite. Então, a noite passada ele dormiu às 10h30, acordou às 4. Foi uma evolução. Um grande salto. Então, além de estar trabalhando muito, nós temos esse papel de pai agora. Mas realmente... Comprou um manual de pai? Não existe, né? Tá vendo? Mas realmente é uma experiência que, para quem não é pai ainda, eu acho que é uma recomendação que seja pai, né? Porque eu acho que é uma experiência única e que vai elevar a sua percepção no mundo e vai te dar um propósito muito maior do que você achava que tinha para viver. Você vai ter um propósito de acordar todo dia para trabalhar ainda melhor. Então, se você quer... Porque tem muita gente que fala, não vou ter dinheiro porque... Eu não vou ter filho porque eu não tenho dinheiro. Então, é o contrário. Tenha o filho porque aí você vai correr ainda mais atrás do dinheiro. E eu te recomendo, quando você tiver 45 anos e aos 47, faça 2 meninos, como eu fiz. É isso aí. Renova, né? Nem se fala. Eu perguntei para você porque você já sabe que eu sei o quanto isso é importante, né? O quanto isso renova a vida da gente. E parabéns, então, para você. E eu vejo, né, que você é o paizão, é o exemplo aí. Tá começando, mas está se dedicando 100% a fazer da melhor forma possível, né? Inclusive, o vídeo do meu Instagram que mais tem visualização é comigo. E você foi? Ai, viu? Muito bem. Gente, Matheus, então eu queria que agora, chegando no final, você deixasse uma mensagem bacana aí para o pessoal, justamente sobre essa questão de gestão, e deixasse sua rede social, a rede da Raiz da Solução também, a qual você é o gestor, o CEO. Fique à vontade, seus minutos aí para você falar. Perfeito, Marão. Nessa parte de gestão, no final das contas, a gente não consegue nada sem pessoas. Então, gerir pessoas é o papel fundamental de todo dono de fazenda, dono de empresa, ou de qualquer coisa que você for fazer na vida. Eu acho que não existe trabalho que não lida com pessoa. Então, o relacionamento e o gerir esse time vai te fazer chegar muito mais longe. Então, não tem como. Se você quer construir coisas grandes, se você quer deixar um legado para o mundo, você vai ter que aprender gestão de pessoas, e para gerir pessoas você também vai ter que aprender a fazer os processos e o planejamento. Então não tem como fugir disso. Então o primeiro passo é as pessoas, mas para suportar isso e dar base para isso, a gente tem os processos e o planejamento que vai direcionar para isso acontecer. Mas a mensagem final, no final das contas, que eu queria dar é para todo produtor, e quem não é produtor e está assistindo isso, é lembrar que quando o produtor colhe mais, ou seja, se o cara colhia 60, foi para 100, se o cara do algodão produzia 300 arroba, foi para 500, o cara da fruta, o cara da cana, o cara do café, então, o cara da floresta. Então, tudo na agricultura se resume, não tudo, mas 95% vai ser alimentos, fibras e energia. Então, quando o produtor colhe mais, o que acontece quando ele colhe mais? Tem mais disponibilidade no mercado. Isso faz com que o acesso às pessoas fique mais barato. Então, o preço no mercado vai cair. E quando a gente tem mais quantidade, a gente tem também mais qualidade. Então, a gente pode melhorar a qualidade dos alimentos, das frutas e dos alimentos. Então, quando o produtor colhe mais, a sociedade tem mais acesso e mais qualidade de vida. Então, acho que esse é o objetivo que a gente tem de vida aí na Raiz da Solução. E eu acho que todo mundo tinha que elogiar e aplaudir o produtor rural, porque é para ele que a gente trabalha, é ele que realmente faz a vida ser melhor. E o maior impacto que acontece é na população carente, porque alimentos, fibras e energia, que não está ligado com lazer, está mais dentro do que a população carente gasta. Então, se a gente quer realmente fazer um bem para o mundo, a gente tem que ajudar o produtor rural ali. Muito bom, show de bola. E a rede social? Meu Instagram é Matheus Barbaço e o da empresa é a Raiz da Solução. A Raiz da Solução. Show de bola. Muito bem. Enquanto você não entender que os seus funcionários e as pessoas que trabalham com você é o maior patrimônio, você não vai ter sucesso, pode ter certeza disso. É importante você entender isso. E para você, seu bexiga, que ainda não segue aqui o canal, não segue ou não se inscreveu, se inscreva aí, dá seu joinha, compartilhe com os seus amigos.
que com toda certeza ele vai aprender alguma coisa e de 15 em 15 dias eu estou aqui para trazer algum assunto relevante para fazer a sua fazenda funcionar, para você que é gestor de fazenda ter facilidades para enfrentar o dia a dia, que eu sei que não é fácil. Muito bem, Matheus, muito obrigado do fundo do meu coração por essa hora de conhecimento. Foi uma aula de um bocado de coisa, né? E para a gente encerrar, então, a gente encerra sempre com uma frase conjunta aqui, eu falo a primeira. Obrigado também pelo bate-papo, eu aprendi muito. Eu até anotei uma frase aqui, ó. O que a gente precisa mudar, aprender para mudar de nível? Quais são essas batalhas que a gente vai criar? Então, eu anotei um monte de coisa aqui. Então, foi uma aula também. Muito obrigado pelo bate-papo. Show de bola. Muito bem, indo para os finalmente, então, agora encerrando 3, 2, 1. E aí? Vamos agregar?